Pessoal, a gente tem um conjunto de dados aqui para a gente fazer uma previsão de demanda. Então, esses dados aqui, quando eu vou observar o comportamento deles, né, num gráfico de linha, por exemplo, eu tenho aqui claramente a presença de um comportamento tendencioso. Ou seja, esses dados estão crescendo. E aí a gente viu que a gente tem duas técnicas para fazer previsões seguindo esses dados. Uma das técnicas é encontrar a equação da reta que descreve esse comportamento tendencioso e depois usar a equação dessa reta como forma de prever os períodos futuros. E a outra é o ajuste exponencial da curva da tendência, que a gente vai fazer na sequência. Então, para a gente fazer a previsão da reta, a estimativa da reta, a primeira coisa eu vou entender que onde eu tenho I aqui é o X e os valores históricos de demanda é meu Y. Então, eu vou criar uma coluna aqui onde eu vou colocar os valores de X ao quadrado e os valores de XY. Tá? E aí a gente vai fazer a conta aqui. Então, ó, aqui eu vou colocar que o valor é x elevado ao quadrado. Então, faço isso para os meus 10 pontos aqui. Depois eu calculo também o xy, que é dado por x vezes y, e faço isso para os meus 10 pontos. Tá? Feito isso, eu vou incluir aqui uma linha para calcular os meus somatórios. Eu vou colocar aqui justamente as somas, né? A soma de x, a soma de y, a soma de x quadrado e a soma de xy. Então dá esses valores aqui, análogo aos valores que a gente encontrou no quadro. Vou colocar uma célula também aqui para colocar o somatório de x elevado ao quadrado, e isso aqui vai ser igual ao nosso 55 aqui elevado ao quadrado. Tá? Também vou criar uma célula aqui onde eu vou colocar o valor de n, que no caso aqui é 10. Concordam comigo? Agora, para calcular o A, eu vou aplicar a fórmula. Então, eu vejo aqui, ó, que A é igual, né, a n vezes o somatório de xy, que está aqui, menos o somatório de x, que é 55, vezes o somatório de y, que é 115. Então, esse é o numerador da minha equação, onde eu calculo o valor de A. Isso aqui eu divido pelo valor de n, de novo, lá, ó, n, vezes o somatório de x ao quadrado, que é 385, menos o somatório de x elevado ao quadrado, que é esse valor aqui. E aí vejam que a gente encontrou lá o nosso 1,96. Tá? Para que eu tenha exatamente os mesmos valores do exercício que eu fiz no quadro, eu vou pedir ao Excel que arredonde essa conta com 2 casas decimais. Tá? Depois eu vou fazer o cálculo de B. Então o B eu calculo aplicando essa fórmula de baixo aqui, ó, que no livro o autor trata como sendo A, né, mas que não, pra gente isso é indiferente. Então o valor de B vai ser igual ao somatório de Y, que está nessa coluna aqui. Espera aí, deixa eu pôr um igual aqui. Somatório de Y menos o valor de A vezes o somatório de X. Tudo isso dividido por N. Então aqui o meu 0,72 que a gente tinha calculado. Tá? Uma vez que eu conheço essa equação, agora a gente pode fazer previsões. Eu vou copiar esses dados aqui, ó. Vou colar aqui. E vou dizer que aqui eu tenho meu valor de I, aqui eu tenho meu valor de DI. Vou fazer o cálculo da previsão para I usando a equação da reta. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu pego aqui e coloco. O valor da previsão é igual ao valor de A vezes o valor de X mais o valor de B. Ok? Então essa é a minha previsão. Aqui eu usei os dados históricos, mas se eu quiser fazer previsão para mais 10 dados para frente, eu posso fazer arrastando aqui essa fórmula. Então eu tenho a previsão para os próximos 10 pontos. Poderia inclusive fazer um gráfico aqui, ó,
em que eu comparo os dados históricos com os dados previstos com a equação da curva da tendência. Então eu vejo que tem uma curva azul escondida atrás da alaranjada, hora ela aparece, hora não, tá vendo? Mas esse hora ela aparece, hora não, é onde eu tenho um erro maior ou menor, tá? Erro esse que eu calculo através do desvio absoluto, né? Então eu calculo aqui, ó, o meu desvio absoluto como sendo o módulo, né? Aqui no caso do Excel, a função absoluta, né? O módulo da diferença da demanda histórica pela demanda prevista. Faço isso para os 10 pontos que eu tenho informação de demanda histórica. E o meu MAD, que é o desvio médio absoluto dessa técnica, será dado pela média desses erros absolutos aqui, 0,472, exatamente o que a gente fez em saldo. Beleza? Alguma dúvida? Agora, como que a gente faz isso na prática de uma maneira muito mais efetiva, né? Vou repetir aqui os dados. Vou criar uma planilha nova aqui, ó. Então a gente está começando do zero o exercício. Pega esses dados aqui, deixa eu ver qual que é o comportamento deles. Vou inserir um gráfico de linha aqui para ver o comportamento. Opa, parece que tem tendência. Se eu clicar em cima da curva, botão direito, adicionar linha de tendência, o Excel já colocou uma linha pontilhada lá, estão vendo? Posso pedir inclusive ao Excel que me mostre qual que é a equação dessa curva. Não é feitiçaria, né? Tecnologia. O Excel, ele me falou lá, ó, que y é igual a 1,96 mais 0,7333. Tá? Por que não deu exatamente igual? Arredondamento. Tá? Se eu vier aqui no ajuste de curva e omitir o arredondamento aqui, ele vai também mudar um pouquinho o valor do B. Tá? Então, uma vez que eu tenho essa equação, eu poderia aplicá-la para fazer as previsões e assim sucessivamente. Ok? A outra forma é a gente usar o ajustamento exponencial para a tendência. Então, aquela fórmula ali, eu posso vir aqui e ir preenchendo, né? Então, vou colocar aqui, ó, o valor do meu P2 vai ser igual ao meu valor de M1 mais T1. O que eu fiz aqui? Apliquei essa fórmula. Ela vale para todos os dados aqui. Tá certo? Eu não consigo calcular esse P1, porque eu precisaria de um M0 e de um T0. Vou estimar um valor. Aqui eu vou colocar 3, tudo bem? Que é um chute que corresponde à demanda lá. Se aqui é 3, eu posso calcular esse M aqui, ó, aplicando essa fórmula. Então, o MT é igual ao PT, né, mais um valor de alfa 1, que aqui nesse exemplo eu vou colocar nessa célula amarela aqui, tudo bem? Vezes, abro parênteses, a demanda histórica menos a demanda prevista. Então, calculei lá o meu MT, inclusive eu posso arrastar essa fórmula aqui até lá embaixo. Tá certo? O T1 eu não consigo calcular porque na fórmula dele ele usa um T-1. Então, eu precisaria ter um T0. Eu vou estimar isso. Então, para que eu tenha aqui uma previsão próxima à demanda histórica, se eu tiver um T1 igual a 2, olha o que acontece com a previsão, ela vira 5. Ok? Agora, a partir daqui, eu posso aplicar a fórmula. Então, o valor de T2, por exemplo, vai ser igual ao valor de T1 mais o meu alfa 2, tá? Que multiplica a diferença entre o PT que está aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Não, desculpa, gente. Ele está aqui, ó, na célula E5 menos o PT menos 1. Fecho parênteses, menos o T menos 1. Então, essa é a fórmula para o cálculo do T. E aí eu arrasto ele até aqui, está pronto. No exercício ele pediu para usar um alfa 1 de 0,6, não é isso? E um alfa 2 de 0,3. Ok? Então, a gente pode agora calcular o desvio absoluto como sendo o módulo da diferença entre a demanda prevista e a histórica.
vai dar 0 nesses dois primeiros, claro, né? Porque a gente usou definições empíricas com base nos dados históricos. Mas eu posso, inclusive, pegar o MAD daqui para frente e fazer que ele é a média dos dados daqui para baixo. Deu 0,7, um pouco pior do que o MAD da outra técnica. Beleza? A aluna está dizendo ali, mas eu não estou convencido com esses valores de alfa que você definiu empiricamente. Então vamos tentar usar uma forma mais direta, né, para calcular isso. Eu posso usar aqui o solver do Excel. Vou dizer que o meu objetivo é o MAD, concordam comigo? Que eu quero minimizar esse objetivo alterando o valor de quais células? Então deixa eu só começar do zero aqui para não confundir. Então voltando ao solver, o valor objetivo aqui, ó, é o MAD. É o MAD que eu quero minimizar alterando os valores de alfa 1 e alfa 2. Concordam comigo? Quais são as restrições? Alfa 1 menor ou igual a 1, ok? Alfa 1 maior ou igual a 0. Alfa 2 menor ou igual a 1. Alfa 2 maior ou igual a 0. Dou ok. Peço ele para rodar. Ele faz uma convergência e mudou ali os valores de alfa 1 e de alfa 2. Notem que ele está dando um peso bastante alto para a tendência e um peso menor para a média exponencial, que é dado pela aleatoriedade. Ok? A gente poderia, inclusive, definir também via solver o valor daqueles números ali que a gente definiu empiricamente. Então, assim, vocês concordam que esses dados aqui a gente chutou? Ok? Eu vou dizer para o solver que quem vai chutar agora é ele. E aí eu mando resolver de novo. Vejam que ele mudou o valor desses dados e melhorou consideravelmente o meu MAD. Ok? E seria assim que a gente resolveria esse problema que tem uma série temporal de demandas históricas com a presença de tendência.